Olá, pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, na aula passada a gente estava trabalhando com o fator concentração em relação à velocidade de reação, lembram? Aí a gente trabalhou com velocidade instantânea, que é a lei de Gutenberg-Wade. O que eu quero que você lembre lá comigo, pessoal, para a gente terminar essa parte aqui. Bom, então é o seguinte, a gente tinha visto, segundo a lei de Gutenberg-Wade, de velocidade, lei da ação das massas, que a velocidade da reação, ela depende da constante da velocidade, e essa constante da velocidade tem a ver com temperatura de reação, e depende da concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Então, lá, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. O que você não pode esquecer, pessoal? Que aqui você tem soma ou uma multiplicação? É o produto das concentrações. Tudo bem? Bom, o que mais que você tem que lembrar, pessoal? Daquelas observações são super importantes. Estado sólido não participa da lei da velocidade. Por quê? Porque como a velocidade é instantânea e o sólido depende da superfície de contato, você não sabe exatamente quanto daquele sólido está reagindo naquele instante. Por isso o sólido não participa. Reagente em excesso também não participa. Lembra lá que se está em excesso, eu não sei exatamente quanto está reagindo. E a terceira que a gente parou, pessoal, bem importante, é quando eu tenho uma reação elementar e não elementar. Reação elementar é quando acontece em uma única etapa, não elementar, duas ou mais. Bom, a primeira parte que a gente fez, pessoal, foi pensando naquela torta de banana. Lembra da fábrica de banana, de torta de banana? Pois é, quando a reação é não elementar, o que eu tenho que pensar é que a velocidade da reação depende de qual etapa? Da etapa lenta. Certo até aqui? Bom, o caso é que nem sempre você recebe essas informações tão claras. Às vezes você recebe uma informação como essa, em que ele fala dos dados experimentais. Então, como que você analisa a influência de cada reagente na velocidade da reação a partir de dados experimentais? Bem, então veja só. Para a reação genérica A mais B mais C formando D, foram obtidos os seguintes dados experimentais. Então, está aqui essa tabela. Então, 4 experimentos, A, B e C, concentração molar, portanto, mol por litro, quantidade de matéria por volume, e a velocidade. Então, o que você vai ter que fazer, pessoal? Ele está te pedindo para você determinar a expressão da lei da velocidade para esta reação. Então, eu quero montar a lei da velocidade, a expressão, para essa reação aqui. Para isso, eu preciso ver, olhe para mim, pare, como cada reagente influencia a velocidade da reação, certo? Então, eu vou ter que analisar reagente por reagente. Qual que é o segundo fator importante aqui? Se eu vou ter que analisar reagente por reagente, os outros reagentes que eu não estou analisando naquele momento têm que se manter constante, beleza? Então, se eu vou analisar o reagente A, B e C, tem que manter concentração constante, porque eu vou analisar a influência de A na velocidade da reação. Se eu vou analisar B, A e C, tem que se manter constante, porque eu estou analisando a influência de B sobre a velocidade da reação. Se eu quero analisar C, A e B vão se manter constante para analisar a influência de C sobre a velocidade. Tá claro isso? Bom, segunda parte, pessoal. Como eu quero a lei da velocidade, me interessa o expoente. Então, veja, muito mais do que a variação, vai me interessar esse expoente que eu vou obter. Certo? Bom, então vamos lá. Como é que eu monto a lei da velocidade, então, para esta reação? Lei da velocidade, então, vai ser igual. Olha lá. Vou deslocar um pouquinho para cá, pessoal. Só um minutinho. Vou deslocar para cá para poder trabalhar com a minha tabela. Então, lá. Velocidade da reação depende da constante da velocidade e das concentrações. dA, fazer em amarelo, em cor diferente, dB, e dC. Então, eu vou analisar, pessoal, a concentração, a influência
da concentração de A em relação à velocidade, da concentração de B em relação à velocidade e da concentração de C em relação à velocidade. O que significa analisar a influência? É assim, se eu mantiver B e C constantes e dobrar a concentração de A, o que vai acontecer com a velocidade dessa minha reação? Vai aumentar? Vai aumentar uma vez? Vai aumentar uma vez? Vai aumentar 2 vezes? Vai quadruplicar? O que vai acontecer com essa velocidade? Se eu reduzir a metade a concentração de B num determinado experimento, o que a redução da concentração causa na velocidade da reação? Enxergou? Ok. Então, vamos lá. Vou analisar A. Se eu quero analisar A, eu vou ter que procurar, não importa a ordem, experimentos em que B e C se mantenham constantes. Então, por exemplo, vou analisar. Eu sei que dobra aqui, por exemplo, certo? B se mantém constante? Sim. Do 1 para o 2, B era 3, continua 3, não influencia na velocidade. C se mantém constante? Sim. Olha lá. Então, B e C não estão influenciando a velocidade da reação, certo? Vou analisar, então, o que aconteceu com A. O que aconteceu com A do primeiro para o segundo experimento? Eu dobrei a concentração, certo? Vamos analisar aqui, pessoal. O que acontece com a velocidade do primeiro para o segundo? Quando eu dobrei a concentração de A, o que aconteceu com a velocidade da reação? Aumentou quantas vezes? 4 vezes. Certo? Aí que vem agora o pulo do gato. Como me interessa o expoente, pessoal, eu vou transformar esse 4 num expoente. O que eu faço? Eu mantenho a mesma base. 4 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado ao quadrado. Vou colocar aqui em laranjado. Não é a mesma coisa? Esse quadrado é que vem aqui. É o meu expoente. Lembra? Ele me interessa. Tudo bem? Então, lá, para eu poder usar esse expoente, eu vou usar a mesma base, certo? Ah, mas vai ter casos que são diferentes? Vai. Mas vamos por partes, pessoal. Manter a mesma base por hora. Tudo bem? Lá na frente vocês vão ver outras situações, ok? Bem, analisei A. Vou analisar agora B. Bom, para analisar B, A e C tem que se manter constantes. Posso usar novamente o primeiro para o segundo? Não, porque A está variando. Eu tenho que escolher literalmente, experimentos em que A e C não variem e B varia. Do segundo para o terceiro, por exemplo, A não varia. B varia, me interessa, e C não varia. Bom, do segundo para o terceiro, me interessa. Porque A se mantém constante, C se mantém constante. Então, eu vou analisar a influência de B na velocidade. O que aconteceu com B, pessoal? Dobrei a quantidade, a concentração de B. Olha agora. O que aconteceu com a velocidade da reação? É a mesma. Isso significa o quê? Que B não influencia a velocidade da reação. Significa o quê? Que B pode ser excesso, que B pode ser sólido, certo? Tudo bem? B pode estar numa etapa mais rápida, ok? O fato é que se eu aumentar a concentração de B, não varia a velocidade dessa reação. Tudo bem? Tá, como é que eu sei expoente? Matemática. Quero usar a mesma base, 2. Elevado a quanto, pessoal? O 2 fica igual a 1. Elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, eu sei que B não influencia a minha velocidade. Tranquilo? Bom, vamos analisar C. Se eu quero analisar C, eu vou escolher os experimentos em que C vai variar, mas A e B não. Então, vamos analisar. Onde que você tem variação de C? Terceiro para o quarto. Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu vou de terceiro para o quarto experimento, A variou? Não, me interessa. B variou? Não, me interessa. Então, lá, quando eu duplico
a concentração de C, o que acontece com a velocidade da reação? Aumenta quantas vezes? 8 vezes. Tá, mas eu quero meu expoente, então o que eu faço? Mantenho a mesma base. 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Então, esse 3 é que vem para cá. Tá ali a lei da velocidade. Então, esta é a minha resposta. Obviamente, pessoal, que eu posso fazer um ajuste. Vou colocar aqui ou. Que ajuste é esse? Eu posso tirar B. Então, lá. A elevado ao quadrado. B, qualquer número elevado a zero é 1, portanto, eu não vou colocar. Vezes C elevado ao cubo. Qualquer uma das duas respostas pode aparecer. Enxergou? Então, venha, de novo, pessoal, os números aqui são números simples, justamente para você poder enxergar. Então, olha lá, o que aconteceu? Eu vou analisar cada um separadamente, para isso eu mantenho os outros dois constantes. Outro detalhe importante é verificar o expoente. Para isso, eu mantenho a mesma base. Sempre 2? Não necessariamente. Eu posso triplicar um aqui e aumentar 9 vezes a velocidade. Tudo bem? Ah, mas pode ter número que... Pode. Calma. Tudo bem? Sem desespero por hora. Dúvida, pessoal? Não? Então, vamos lá. Veja agora o segundo exercício. Considere a reação elementar genérica 2A mais 3B formando C. O que é uma reação elementar? É uma reação que ocorre numa única etapa. Determine o que vai acontecer com a velocidade da reação se simultaneamente eu dobrar a concentração de A e reduzir a metade a concentração de B. Como é que eu faço isso? Então, lá, minha reação é uma reação elementar. A velocidade, então, depende da constante. Quais são os reagentes? A e B elevado aos seus respectivos coeficientes, correto? Então, lá, concentração de A elevado a 2, concentração de B elevado à terceira. Tudo bem? Olha agora que interessante, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou simultaneamente dobrar a concentração de A. Então, eu vou dobrar A. E vou fazer o quê? Reduzir a metade B. Quero saber o que acontece com essa velocidade quando eu faço esse experimento. Eu dobro A, mas eu reduzo B. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a parte matemática disso. Olhe que mamão. Vou dar uma ajustadinha. A, B, elevado ao cubo. Eu vou dobrar. Eu vou dobrar a quantidade de A. Certo? Eu vou fazer o que com B? Reduzir a metade B. Reduzir a metade B. Tudo bem? Bom, pessoal, agora é dar uma ajustada com tranquilidade. A velocidade vai ser igual. Minha constante da velocidade, mas olha só o que acontece. Se eu dobrar A, vai ser 2 elevado ao quadrado, certo? Portanto, eu já sei que em A aumenta 4 vezes. Para B, 1 meio elevado ao cubo. 1 meio elevado ao cubo, vou fazer em partes, ó. Olha lá, pessoal. 1 meio elevado ao cubo. O que é 1 meio elevado ao cubo? Elevo o numerador ao cubo, elevo o denominador ao cubo, certo? Vou fazer em partes. Então, lá, concentração de A elevado ao quadrado, concentração de B elevado ao cubo. Eu puxei estes dados aqui para frente para poder analisar a influência dessas alterações das concentrações da velocidade da reação. Tranquilo? Então, minha velocidade vai ser igual. Ah, pode fazer direto? Claro que pode. 4. 1 elevado ao cubo, 1. 2 elevado ao cubo, 8. K, concentração de A elevado ao quadrado,
concentração de B elevado ao cubo. Tudo bem? Vamos dar uma simplificada. Isso aqui vai ser igual a 2. Ou seja, o que aconteceu com a velocidade dessa reação? Se reduziu a metade. Olha lá, simplificando, 4 vezes 1, 4, dividido por 8, meio. Então, lá, K, A elevado ao quadrado, B elevado ao cubo. Então, a velocidade da reação reduziu a metade. Tudo bem? Então, veja, eu pego esses dados, puxo lá para frente para poder verificar o que acontece com a velocidade. Tranquilo? Beleza? Veja, eu trabalhei nesse exercício com os dois, mas tem exercício muito mais simples. Vou trabalhar só com o dobro da concentração de A. Eu já sei que aumenta 4 vezes. Tudo bem? Último exercício de hoje, então, pessoal. Com base nos dados experimentais apresentados para a reação entre o NO, monóxido de nitrogênio, e o O2, quero saber a ordem de reação em relação ao NO, ao O2 e a ordem global de reação. O que é a ordem de reação? A ordem de reação, justamente, é esse expoente, pessoal. Esses expoentes. Então, qual é a relação da concentração com a velocidade, basicamente? Muito bem, pessoal, como é que eu faço? Do mesmo jeito. Eu sei que eu tenho a reação entre o NO e o O2. Portanto, a velocidade da reação, ela depende, deixa eu jogar aqui embaixo, da constante, da concentração do NO e da concentração do O2. Certinho até aqui? Bom, o que eu preciso saber? Esses expoentes. Como é que eu sei esses expoentes? Analisando a influência de cada um dos reagentes na velocidade da reação. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Se eu quero analisar o NO, o O2 tem que se manter constante, correto? Então, vou analisar o NO. O O2 mantém constante. Aqui dobrou, certo? Manteve-se constante o O2? Sim. Então, esse me interessa. Olha só o que acontece, pessoal. Mas agora como é que eu faço? Matemática. O expoente é o mesmo, certo? Se o expoente é o mesmo, eu posso analisar só o número da frente, ok? Então, quando você tem exercício que você tem vários expoentes aqui diferentes, transforme todos para o mesmo expoente e analise o número da frente. Tudo bem? Então, lá, o que aconteceu aqui? Aumentou 4 vezes. Então, o expoente é o mesmo, esqueça o expoente. Tranquilo? Bom, o que você tem que fazer? Manter a mesma base. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Esse quadrado é que vem para cá. Sossegado? Vamos analisar agora o O2. Para analisar o O2, quem tem que se manter constante? O NO. E veja que isso aqui é mais fácil. Onde que o NO está constante? Na primeira para a terceira. Tudo bem? Quantas vezes aumentou a concentração aqui? 4. E aqui da primeira para terceiro experimento, aumentou também 4 vezes. 4 é a mesma coisa que 2. Veja que a base é a mesma. Opa! Se a base é a mesma, preciso, pessoal? Não, é só meu expoente aqui, ó. Tudo bem? Então, lá, qual é a ordem de relação em relação ao NO? Em relação ao NO, é de segunda ordem. Beleza? Com relação ao O2. Com relação ao O2, é de primeira ordem. E reação global? Reação global, você soma. Vou pegar aqui em amarelo. 2 mais 1, 3. Portanto, terceira ordem. E aí, tranquilo? Bom, o que você vai fazer, pessoal? Para a próxima aula, anota aí 5 exercícios para você fazer para mim aí. Quais são? Página 56, exercício 1, anote. 58, exercício 12.
Página 59, exercício 14. Página 63, exercício 28. Página 64, exercício 32. São os exercícios que a gente vai resolver na próxima aula. Então, é importante que você trabalhe eles antecipadamente. Tudo bem, pessoal? Entendeu? Então tá. Então, na próxima aula a gente se encontra. Um abraço. Foi!